Olá, estudantes de Psicologia na Prática. Eu sou Estela Maruia e estou aqui para te ajudar a desmistificar de uma vez por toda a terapia cognitiva comportamental, a assombrosa terapia cognitiva comportamental. Estela, eu sou aluno de psicologia. Estela, eu sou terapeuta. Estela, eu tenho uma prova amanhã e eu não consigo gostar, eu não consigo entender a terapia cognitiva comportamental. Então, eu estou aqui para te ajudar. Primeiramente, antes de decorrer desse vídeo, você vai dar um like, aquele like para ficar informado dos outros vídeos que serão postados aqui, de conteúdos como este. E outra, você vai compartilhar também com seus colegas, porque eles também precisam de ajuda. Você não pode ficar só com esse conteúdo só para você, ok? Então vamos lá ajudar o coleguinha a passar na prova de amanhã, ajudar o outro terapeuta que está com dificuldade na prática, principalmente nas práticas infantis. E eu estou aqui, nós vamos juntos trilhar esse caminho para a vitória da terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC. Então, bora lá, vamos entender de uma vez por toda o que é a terapia cognitiva comportamental. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender quem foi Becker. Becker foi o pai da terapia cognitiva comportamental. Ele era, vamos dizer, um discípulo de Freud. Ele era um discípulo de Freud, mas conforme as questões da época estavam junto com o behaviorismo, que é a psicologia comportamental, vocês vão estudar isso, ele acabou meio que pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, estudou um pouco mais dali, aí ele criou a terapia cognitiva comportamental com o intuito de ajudar as pessoas a tratar a depressão, a aliviar os sintomas, a compreender e estudar mais sobre isso. No entanto, entendemos que a terapia cognitiva comportamental ela é uma prática baseada em evidências empíricas e experimentais, ou seja, ele entendeu que a maneira como você interpreta a nossa realidade é mais importante do que a situação em si. Ou seja, quando eu interpreto, eu vivencio uma situação. Vamos voltar um pouquinho, volta um pouquinho. Eu vivencio uma situação, uma experiência traumática ou uma experiência muito boa que tenha uma emoção muito forte. Eu vou fazer o quê? Eu vou interpretar, eu vou dar um significado para aquilo que está acontecendo. E quando eu dou esse significado, ele vai influenciar na maneira como eu vou reagir, na maneira como eu me comporto diante das situações semelhantes, ou até mesmo diferentes. Se aquilo funcionou, se aquilo não funcionou, é isso. Mais ou menos é isso. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai tirando ao longo desse vídeo. Então aqui vai um segredo para você de quando eu era estudante de psicologia e não revelei para ninguém. Eu aprendi isso ao longo da pandemia e eu vou ensinar aqui para você agora. Então presta atenção para o que você está fazendo, para de anotar e começa a imaginar, ok? Quando a gente é um bebezinho dentro da barriga da nossa mamãe, a gente vai crescendo depois, nasce, vai crescendo, tem um desenvolvimento, e ao longo, né, desse desenvolvimento, dessa vida, o que acontece com a gente? A gente ouve, não ouve? A gente ouve as coisas que estão ao nosso redor. A gente ouve aquilo que as pessoas dizem sobre nós mesmos. A gente ouve o que nós falamos sobre nós mesmos. Pensa, a boca é perto do ouvido, não é? E o ouvido tá perto do quê? Do cérebro, então ele vai trabalhar para isso. Outro, a gente enxerga comportamentos, a gente enxerga afeto, a gente enxerga um monte de coisa e a gente vai memorizando tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e tudo que a gente também sente, a gente também tem as emoções. Quem aqui já assistiu Divertidamente? Vai lançar o 2 no cinema agora. E eu aqui já tô preparada para assistir. Mas vamos lá. A gente ouve, a gente vê e a gente sente. Então tá. Eu experienciei uma situação, vamos dizer, de rejeição, ok? Vamos falar sobre rejeição. Estou vivenciando uma situação
que eu me senti rejeitada pela minha família, que eu não me senti incluída, que eu não me senti, vamos dizer, importante, né? O que eu vou fazer? Eu vi as pessoas comunicando. Ah, você não é importante pra mim, você não é valorosa. Você pode morar lá com outra pessoa, não vou importar. Ah, vou trocar você aqui porque você tá se comportando mal e essa pessoa é mais boazinha que você. Tem gente que já ouviu isso uma vida inteira e continua ouvindo até hoje. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um filho, uma filha. Às vezes os próprios pais ouvem dos seus pais idosos isso. Isso é porque talvez eles também já ouviram, ok? Vamos entender isso. Nunca julgar, né? Vamos compreender. Então tá. Situação, rejeição. Eu estou experienciando. E quando eu experiencio, eu estou vivenciando. E quando eu vivencio, eu estou sentindo, ouvindo e vendo, né? E então eu comunico. Comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal, né? Eu vou concretizar aquilo ou não, tá? Quando eu comuniquei de forma verbal ou quando eu comuniquei de forma comportamental ou não verbal, de outras maneiras, eu acabo pensando sobre aquilo. Eu penso sobre aquilo. E quando eu penso sobre aquilo, me vem uma ideia. Eu imagino. Pense, o nosso cérebro, ele não diferencia, ele não distingue o real do imaginário. Você já acordou daquele sonho e você estava totalmente com aquelas suas emoções afloradas, como se aquilo tivesse realmente acontecido, e você passa o seu dia inteiro com aquele humor? É porque o nosso cérebro não sabe o real e o imaginário, não sabe diferenciar. Então volta. Eu experienciei, eu comuniquei, então eu pensei. E quando eu pensei, eu me levo a uma memória, eu vou gerar uma memória, criar uma nova sinapse neural, né? Ou eu vou fortalecer uma sinapse neural já criada em relação ao tema rejeição. E essa memória dela eu vou atribuir um significado. O que aquela situação de rejeição significa para mim? Poxa, eu não sou amada. Ninguém gosta de mim. Eu não sou boa o suficiente. Acho que eu vou ficar aqui no meu cantinho. Ninguém precisa de mim. É um significado, ok? Do significado, o que eu vou ter? Quando eu falo essas coisas, o que você sente? O que será que eu sinto? A boca é perto do ouvido, né? Então tá, eu senti. Depois que eu dei significado, eu passo a ter um sentimento em relação àquilo. E quando eu tenho esse sentimento, vai gerar o quê? Uma crença. Você que faz terapia cognitiva comportamental já ouviu falar sobre crenças. Então aqui você vai entender o que realmente é crença. Tem gente que faz um monte de milhão de cursos e não entende crença até hoje. Crença é a verdade absoluta que você acredita sobre você mesmo, sobre as coisas que estão ao seu redor. Isso é crença. Então a terapia cognitiva comportamental vai trabalhar com essas crenças, as crenças de distorções cognitivas. Ou seja, já que o nosso tema é rejeição, a crença que eu tive desse sentimento negativo em relação ao que eu pensava, ao significado que eu dei, então é crença. A crença, entenda, ela é autorrealizável, ela acontece. Quanto mais você reforça ela acontece e ela influencia a sua realidade. Então, na terapia a gente vai trabalhar essas crenças, essa rejeição, esses pensamentos ruins, esse sentimento ruim, porque se eles não forem tratados, a gente vai repetir esse ciclo, vai comunicar de novo, vai pensar de novo, vai criar uma memória de novo, vai sentir de novo, vai ter um significado, um sentimento novo e vai reforçar essa crença sobre rejeição e vai forçando as sinapses neurais. Então, a TCC é isso, nós vamos trabalhar com essas crenças, né, as distorções cognitivas que a gente fala, né, os pensamentos automáticos.
Tem muitas nomenclaturas, mas se você ficar comigo aqui nesse vídeo, você vai entender de uma vez por todas cada conceito da TCC. Os conceitos básicos. Nos próximos vídeos eu vou trabalhar as coisas mais aprofundadas que eu for trazendo para você, então fique atentos, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito, crenças centrais ou nucleares. Vamos entender que as crenças centrais ou nucleares, elas são tudo aquilo que eu acredito como verdade absoluta em relação a mim mesmo, em relação ao outro e em relação ao mundo. Essas crenças centrais e as nucleares, elas são aquelas crenças formadas e aprendidas desde a nossa infância, desde quando nós somos um feto dentro do ventre da nossa mãe. Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, né? E isso vai influenciar na minha personalidade, no meu caráter, na maneira como eu vou me comportar diante das situações, entre isso. Na sua prova, se você for estudante de psicologia, pode cair 3 tipos dessas crenças centrais ou nucleares, mas existem muitas delas que nós trabalhamos dentro da terapia com os nossos pacientes. Então vamos lá. Uma delas é a crença de desamor, isso é referente ao sentimento de não se sentir amado, ok? É muito importante que uma criança se sinta amada pelo seu pai, pela sua mãe. E amar não é um sentimento, é a ação, ok? Vamos lá. Outro conceito da crença central é as crenças de desamparo, né? A pessoa não se sente competente, né? Está relacionado a isso, ela se sentir competente ou não se sentir competente. E isso gera outros tipos de pensamento, outros tipos de sentimentos. Outra crença central é crença de desvalor, né? Está referente a não se sentir uma pessoa valorosa, uma pessoa útil. Essas são uma das 3 crenças que pode estar caindo na sua prova se você for estudante de psicologia. Mas, além das crenças centrais, que são tudo aquilo que eu acredito como verdade absoluta, tem também as crenças intermediárias. As crenças intermediárias são regras que eu crio para me defender das minhas crenças centrais negativas, das minhas crenças disfuncionais. Eu crio regras, eu crio estilos de enfrentamento para eu conseguir lidar com essa crença de desamor, de desamparo, de desvalor. No entanto, quando existem essas situações em que eu vou ter esses sentimentos, eu tento criar essa regra para lidar com isso, mas a gente sempre acaba reforçando. Então, a maneira ideal de lidar com essas crenças centrais, de ressignificar, de trabalhar isso com atividades terapêuticas de forma estruturada durante as sessões, orientando os pais, orientando a escola, orientando empresas, tudo que estiver relacionado ao ambiente daquele indivíduo e que seja de forma adequada e benéfica para o tratamento. Eu devo sempre, como profissional, avaliar essas questões, tá bom? A partir disso, nós devemos compreender quais são esses estilos de enfrentamento que a TCC fala, as maneiras que eu busco lidar com as minhas crenças centrais, com os meus pensamentos negativos, com meus comportamentos negativos, com aquilo que me causa muita dor, como que eu lido com elas. Então, na TCC nós temos 3 tipos de enfrentamento. Pega seu papel, anota, que isso cai nas provas dos seus professores se você for estudante de psicologia, mas se não for, se for terapeuta ou se for pai, mãe, que esteja assistindo esse vídeo, busque observar, busque entender, busque compreender, para que então a gente possa ajudar a pessoa que está presa nesse sofrimento, presa nessa angústia, presa nessa dor, até mesmo você mesmo, olhar para você mesmo. Então tá? Então vamos lá. Temos 3. Primeiro, manutenção da crença. A manutenção da crença são situações que eu vou me render àquilo que me faz mal. Tipo, eu vou me render, eu não vou lutar contra aquilo. Eu acabo me rendendo. Eu posso fazer de tudo pra que aquilo não aconteça, mas no final eu vou acabar me rendendo.
entendeu? Pode ser um caso de vitimização, pessoas com depressão, por exemplo, a depressão, eu vou me render a esse sofrimento, né? Pra mim é muito difícil lutar contra isso. E eu já tentei de tudo, já tentei remédio, já tentei terapia, mas não tá indo, sabe? Outro, segundo, evitação da crença. É quando eu estou em situações desagradáveis ou situações que me levam a relembrar minhas crenças nucleares de desamor, desamparo, situações que eu vou vivenciar isso, eu vou tentar evitá-los de toda maneira possível. Pode ser, por exemplo, pessoas mais tímidas, pessoas deprimidas, pessoas que vão se isolar, elas vão evitar essa situação, ou até mesmo evitar a lidar com os próprios pensamentos, né? Evitar olhar para si mesmo, né? É uma forma de tentar fugir, uma forma de fuga. Outro, terceiro, compensação da crença. Quando eu vou compensar aquilo, vou tentar contradizer aquilo. Eu vou tentar contradizer, mas eu acabo compensando. É mais ou menos isso. Então, por último, o nosso bônus, né? A gente vai aí falar do último tópico da TCC para você compreender o básico do básico sobre a terapia cognitiva comportamental. Mas antes, queridinhos amigos da Psicologia na Prática, seus estudantes, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, porque eu vi que você não se inscreveu. Acho que eu não vou continuar o vídeo. Se não se inscreveu no canal, tem que se inscrever para que você fique atento aos próximos vídeos que serão lançados e aqueles que já foram, porque eu quero que você aprenda, eu quero que você contribua com esse conhecimento para a vida de outras pessoas. É um propósito, é uma missão que eu estou dando para você, ok? Então, a partir dessa missão, desse propósito, se você se inscrever, você vai ativar o sininho. Ativa o sininho aí para ficar atento às notificações. E outro, você vai compartilhar para os seus colegas, para pai e mãe. Você pode estar estudando esse tema, você pode não estar estudando esse tema, mas de alguma forma ele pode contribuir para aqueles que estão ao seu redor. Conhecimento nunca é demais, ok? Então vamos lá para o último tópico: pensamentos automáticos. Sabe aqueles pensamentos que você vê de forma automática, involuntária? São pensamentos muito rápidos e breves, mas você acaba pensando naquilo. E às vezes aquilo pode ser repetitivo ou não, né? E esses pensamentos, eles podem ser disfuncionais, negativos. E nós vamos trabalhar esses pensamentos automáticos. Tem muita gente que fala, desse vídeo aqui, de 0 a 10, que nota você dá? Sem pensar muito, tem que ser rápido. Agora, que nota? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? É quase isso, né? E a gente usa isso na terapia para entender melhor, né, os pensamentos que a pessoa tem em relação àquela crença. Então a gente trabalha aquilo através da conceitualização cognitiva, que a gente conceitualiza, né? Não sei se vocês aí já viram, mas na primeira sessão com o nosso paciente, ou na segunda, né, depende da maneira como você achar adequado, tem essa folha aqui para instruir. Eu não uso essa folha, eu faço da forma como eu achar mais adequada, mas que esteja dentro com a prática, né, e a ética. Essa folha aqui que te ajuda a conceitualizar, a entender, você vai escrever desses conceitos que eu trouxe aqui, o que você identificou com o seu paciente, o que você identificou, né, quais são as crenças nucleares dele, quais são as crenças intermediárias, quais são os estilos de enfrentamento, qual a situação que ele passou, o que ele ouviu, o que ele sentiu, tantas vezes que isso ficou tão forte nele, quais foram as emoções de forte impacto emocional, que situações semelhantes aconteceram para que isso acontecesse, para que isso ocorresse. Perdão. Então tem essa folha aqui, eu não posso dar ela para vocês, mas acho que vocês podem achar ela na internet de forma fácil. Ela também pode estar dentro desse livro, de outros livros do Becker, é um instrumento do Becker, tá bom? Que a gente usa dentro da psicologia. Isso se chama conceitualização cognitiva. Quando eu vou conceitualizar esses princípios básicos, esses conceitos básicos, eu vou identificá-los, reconhecê-los, para que então
na próxima sessão como terapeuta, eu possa me planejar e estruturar como vai ser essa sessão, como eu vou direcionar essa sessão, quais atividades devem ser aplicadas ou não, aonde eu quero que esse paciente chegue. Mas lembre, o terapeuta não trabalha sozinho. Você vai sempre estar de acordo com o seu paciente, nunca sozinho. Você vai planejar junto com ele o que é principal para ele aqui nesse momento agora, tá? Você vai fazer uma lista com ele dos problemas da vida, vamos dizer, e falar para ele qual, entre todos esses problemas, qual desses você coloca em primeiro lugar para a gente trabalhar, ok? Então isso, aí você vai orientando, vai ver o que é a forma mais adequada, vai trazendo ferramentas, vai trazendo tudo que você tiver, lê livros, estude, ok? É claro, eu vou contar um segredo. Nas minhas primeiras aulas de TCC eu me senti perdida, parecia que eu estava atrasada de todos os alunos, mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo e hoje é muito fácil ver e enxergar, não só nas pessoas, até mesmo quando assisto o filme, até mesmo comigo mesmo, isso me ajuda pra caramba. Durante as minhas sessões, apesar de eu ser cognitiva comportamental, eu também faço terapia. Psicólogos precisam ter psicólogos, ok? Terapeutas precisam de terapeuta. Pessoas precisam de pessoas, né? A gente nunca estar sozinho. Precisamos de outro alguém para que a gente possa se fortalecer. Então é essa a missão que eu vou dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem atentos para os próximos conteúdos. E aqui eu deixo vocês com essa chave de ouro maravilhosa. Me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar ela aqui abaixo na descrição. E eu espero vocês pro próximo vídeo.